Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer em recebê-los aqui. Estamos aqui em mais um vídeo no nosso sétimo princípio dos 12 princípios para 12 meses extraordinários. Essa série, que a gente vem desde o dia 1º aí, todos os dias trazendo um princípio importante para termos uma vida de mudança, para termos uma vida extraordinária, para termos uma vida transbordante, uma vida feliz. A gente tem falado de várias coisas que são princípios para que a gente possa ter uma vida de mudança, uma vida boa, uma vida plena, uma vida que nós fomos feitos para viver. E hoje a gente vai trazer mais um princípio extraordinário. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria primeiramente de te agradecer, você que está comigo aí desde o primeiro dia, acompanhando cada princípio que a gente vem falando. Espero que você esteja gostando dessa série. Também você que por acaso perdeu algum dos vídeos, fica à vontade, todos os vídeos estão disponíveis e vão continuar disponíveis após o término dos 12 dias. Então se por acaso você perdeu algum dia, corre lá, assiste esses vídeos, vai ser muito importante para que você possa chegar lá no 12º dia completo, entendendo todas as áreas que são importantes para nós termos uma mudança e aí a gente viver algo extraordinário a partir dali. Beleza? Pessoal, antes de começar o nosso conteúdo, então, aqueles recadinhos de sempre, gostaria muito de pedir tua ajuda, Eu preciso muito de vocês. Se você puder deixar aquele joinha, aquele like, tá por aqui embaixo, vai ajudar muito o canal, porque o like ele ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo ele é relevante, ou seja, é um conteúdo importante que entrega valor para as pessoas, e aí ele vai levar esse conteúdo, esse vídeo que está sendo postado para mais pessoas, pessoas que não conhecem o nosso trabalho, pessoas que não conhecem o nosso canal aqui, os nossos vídeos, pessoas que não nos acompanham. Então vai ser muito importante. Se você puder fazer isso, eu vou estar extremamente feliz e grato. Beleza? Segunda coisa, quero dar um lembrete para vocês, por acaso você ainda não fez isso, por aqui embaixo vai ter um sininho, ativa esse sininho, clica nele aí, aperta nele, ativa todas as notificações para quê? Para que sempre que tenha vídeo novo aqui no canal, você seja informado e você possa estar 100% do tempo ligado aqui no que vem ser falado no nosso canal. Terceiro, gostaria de pedir para vocês também mais uma ajuda. Por aqui vai ter uma setinha escrito compartilhar. Se você puder ajudar a compartilhar essa live, esse vídeo, com mais pessoas, vai ajudar muito o nosso canal, porque você vai levar essa palavra que você sabe que está te transformando, para mais pessoas, e nós vamos chegar em mais pessoas e vamos entregar um conteúdo ainda melhor, Mais pessoas vão ser impactadas, então vamos fazer o bem pro próximo também, beleza? Antes da gente começar o conteúdo, quero só lembrar a cada um de vocês, se vocês puderem, e quiserem também, anotem os pontos importantes que vocês acharem do vídeo, porque quem anota aprende mais do que quem só ouve. Então anotando a gente vai estar trabalhando mais o nosso cérebro, e fora isso que a gente vai ter uma colinha ali para sempre que precisar lembrar, a gente vai bater o olho e vai lembrar tudo aquilo que a gente aprendeu, para a gente não deslizar no caminho. Beleza? Pessoal, dado todos os recadinhos, a gente vai para o nosso conteúdo de hoje, que vai ser impactante e marcante. Então vem comigo. Pessoal, hoje a gente vai falar do nosso sétimo princípio, Então a gente vem aí já de 6 dias juntos. Quero agradecer muito cada um de vocês que está aí conosco nessa maratona. Tenho certeza que está sendo transformador. Lembrando que eu não sou melhor que ninguém, não quero acusar, nem quero apontar-me de alguma maneira, me exaltar de alguma maneira, mas nós estamos juntos para aprender. Nos primeiros vídeos eu falei isso. Nós estamos aqui para crescer juntos, para aprender juntos, para evoluirmos juntos e nos tornarmos extraordinários por completo, Então, isso aqui, eu estou aqui ministrando, mas estou aprendendo também. Estamos aqui todos juntos nessa luta e eu quero agradecer cada um de vocês que está disponibilizando seu tempo. Então, hoje a gente vai falar do nosso sétimo princípio, que é muito importante. Eu sei que você está aqui por isso, então vamos lá. Pessoal, a gente vai falar do tema chamado paciência. É um tema muito importante e que está em alta nos dias de hoje, porque pouquíssimas pessoas têm e praticam atos de paciência, Tem paciência na sua vida, nos seus atos, nos seus comportamentos. E a gente precisa aprender a ser paciente. Segundo o site, significados, paciência significa característica de paciente, de quem não perde a calma, qualidade de quem suporta algo sem reclamar, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou ação maldosa.
Ou seja, é aquela pessoa serena, né? Aquela pessoa relax, né? Aquela pessoa que vive na paz, vive sossegadinho, que sabe esperar, que entende, né, que aquela citação bíblica que diz há tempo para todas as coisas, ela é real, e ainda que a gente ia ter uma vida difícil, né? Que isso foi uma citação de Jesus, né? Que a gente ia ter dias difíceis, mas pra gente ter bom ânimo, que ele venceu esses dias difíceis. Então, ele entende que a gente precisa ter paciência, que a paciência ela é uma virtude para que a gente possa suportar os dias, porque a paciência ela nos traz uma qualidade melhor. Então, a gente tem que aprender a suportar principalmente os dias difíceis, principalmente os momentos desconfortáveis, ter paciência de aprender que a lei da semeadura na nossa vida, que é aquela lei da atração que a gente falou esses dias, ela é um processo, e como uma semeadura, né? Como a gente cuidar de uma plantação, a gente vai, trata da terra, depois coloca a semente, depois vai lá, cuida da semente, rega, depois que ela vai germinando, vai crescendo, se precisar podar, vai lá e poda, e aí ela vai crescer forte, firme, e vai depois dar fruto, e tudo isso tem um processo, tem um tempo, e talvez é dolorido. Então, a gente precisa aprender a respeitar esse tempo, a ter paciência. É muito importante a gente ser paciente, e a gente precisa urgentemente sermos pacientes na nossa vida. Leonardo da Vinci foi um cara extraordinário que passou aqui pela nossa terra, né? E ele deixou uma frase muito importante que eu quero recitar aqui para vocês. A paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio, pois se vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não poderá afetar. De modo semelhante, a paciência deve crescer em relação às grandes ofensas. Tais injúrias não poderão afetar a sua mente. Cara, eu acho que ele entendeu muito bem o que é ser paciente. Paciência é o oposto de tudo aquilo que é mal. Aqui ele fala de todas as ofensas, ou seja, ter paciente é entender, né, e não querer ir e agir na mesma moeda, sabe aquela famosa frase, agir com os outros, tratar com os outros como eles te tratam. Cara, para ser um extraordinário, você não pode ter esse tipo de pensamento. Isso é um pensamento limitante, isso é uma crença que a gente coloca dentro da gente, que a gente acha que tem que tratar os outros da mesma maneira que eles tratam a gente. Isso são outros assuntos, mas envolve o seguinte: nessa situação, a gente não precisa tratar o outro da mesma maneira que ele trata a gente tem que tratar ele com respeito, da maneira com que a gente trata todo mundo. Só que, se você acha que aquela pessoa não é boa, você simplesmente tem que aprender que ela não é uma pessoa boa para estar no teu meio, que ela não é uma pessoa boa para você ser amiga, para você compartilhar, para você estar perto todo momento, não é uma pessoa boa para você sair, ser amigo, ser íntima ou ter até relacionamentos com ela de alguma forma. Então é dessa forma que a gente limita. Mas é importantíssimo a gente ser pacientes, a gente ser pessoas que saibam entender que a gente precisa controlar-nos. A gente precisa nos controlar nossa ansiedade, controlar os nossos sentimentos. A gente precisa saber esperar, tem a hora certa para tudo na nossa vida, né? Como eu falei, tem um versículo que fala: tempo para todas as coisas. Então a gente precisa ser paciente, a gente precisa saber esperar, a gente precisa saber esperar também. Não tem que sair fazendo e falando do jeito e da maneira que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Tudo tem a hora certa, então a gente precisa entender, saber nos posicionar, saber nos capacitar para a gente poder entender quando é a hora certa e quando não é. A Bíblia Sagrada, né, o nosso manual de vida que a gente vem aprendendo esses dias, nós não estamos aqui para falar de religião, de igreja, muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender princípios para mudar a nossa vida, para nós mudarmos a nossa vida. Essa mudança parte de nós, exclusivamente de cada um de nós. Não adianta eu pedir para quem for se você não tomar a decisão de mudar. Isso não vai acontecer se você não tomar a decisão. Então nós estamos aprendendo princípios para nós mudarmos. A única coisa que eu estou fazendo é ligar essas mudanças necessárias na nossa vida a princípios, mandamentos, ensinamentos bíblicos que são que a Bíblia, né, é o nosso manual de vida. Então eu estou trazendo esses ensinamentos da Bíblia Sagrada para as nossas vidas, trazendo os benefícios, o que está escrito, quem viveu, né? Estou sempre tentando ser bem completo nesse ponto. Então a gente vai falar de princípios, né, o que a Bíblia fala sobre paciência, ou seja, o que o manual da nossa vida fala sobre a gente ser paciente, por que a gente tem que ser paciente, ou como a gente ser paciente, e a gente vai aprender bastante aqui.
Primeiro eu gostaria de ler em Filipenses 4:6 para vocês, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Aqui vai falar um pouco, né, sobre a gente ter um relacionamento com Deus, né? Porque aqui fala pra gente ter uma oração. A oração é uma conversa íntima da pessoa com Deus, e a gente aqui fala para apresentar os pedidos a Deus. É justamente na oração que a gente apresenta os nossos pedidos a Deus. E aí fala assim, pra gente não andar ansioso, ou seja, pra gente não ficar querendo aquilo que aconteça logo. Ou seja, a gente não pode mudar o tempo. O tempo, ele existe e não vai ser mudado. São 24 horas no dia e não adianta a gente querer mudar, que vai ser 24 horas. Não tem como deixar mais rápido nem mais devagar. As 24 horas elas acontecem já faz muitos anos e vão acontecer pro resto da nossa vida. Então, não adianta a gente ficar ansioso. Isso não vai trazer nada pra gente. Aí ele fala assim, mas em tudo, ou seja, em vez de a gente ficar ansioso, o que a gente faz? A gente conversa com Deus, a gente ora, a gente suplica, ou seja, a gente pede encandecidamente, a gente se coloca, fala assim, olha, eu preciso disso, a gente se posiciona sobre isso. E com ação de graça, quer dizer, com atitudes, né, já de agradecimento, acreditando que vai acontecer aquilo que a gente está pedindo. Apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, nesse exclusivo aqui versículo fala que a gente precisa apresentar aquilo que a gente quer para Deus com oração, súplica e ação de graças. Então, a gente não precisa ficar ansioso por aquilo que vai acontecer. A gente precisa orar, suplicar e ter ação com graça, ou seja, ação já sabendo daquele acontecido, já crendo que aquilo vai acontecer. Então, a gente precisa ligar esses pontos que são muito importantes. A paciência ela é muito importante porque vai evitar que a gente ande ansioso. A paciência é totalmente o oposto do ansioso. O ansioso é quem quer muito o futuro. A paciência é quem sabe esperar que o futuro vai acontecer na hora certa, né? Segundo a citação que eu gostaria de falar é em Efésios 4:2. Diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Por que eu trouxe esse versículo? Porque fala aqui, ó, sejam completamente humildes, né? A gente já falou sobre humildade, né? Vai contra o oposto da arrogância. Então é ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa que quer o bem das pessoas, ser uma pessoa que não fica se vangloriando, ser uma pessoa que não é egoísta. E dócil é uma pessoa que é justamente uma das características do paciente. É uma pessoa que entende, né, o outro, que se entende, que entende a questão de tempo, que é uma pessoa bondosa com as pessoas. Ela é uma pessoa, é realmente o doce, no sentido de ser uma pessoa assim, que dá prazer de ter perto, sabe? Uma pessoa que você assim, se sente muito bem de ter perto. É exatamente isso. E fala assim, ó, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, né? Sejam pacientes, ou seja, aprendam a esperar, aprendam a respeitar o tempo, aprendam a respeitar o processo, suportando uns aos outros com amor. E aqui ainda fala assim, suportando uns aos outros quer dizer relacionado com pessoas. A gente precisa ser paciente com pessoas. Às vezes a gente tá querendo ferir outras pessoas, mas a gente não sabe o que tá acontecendo com a outra pessoa, porque muitas vezes a gente não quer se colocar no lugar da pessoa. A gente fala assim, mas a pessoa não sabe da minha vida também, por que eu tenho que saber a vida dela? Por que eu tenho que me preocupar? Eu também não tive um dia legal. Sabe, cara, esse tipo de atitude não vai levar a gente a lugar nenhum. E muito pelo contrário, isso vai mostrar que a gente não tá pronto ainda para viver o extraordinário. Porque a gente tá ocasionando aquele sentimento que a gente falou. A gente tá se auto-sabotando e a gente tá sendo irresponsável com a nossa vida. Mas o outro não faz, por que eu tenho que fazer? Mas o outro não pergunta, por que eu tenho que perguntar? O outro não tem empatia, por que eu tenho que ter? O outro não é paciente comigo, por que eu tenho que ser? Porque você quer ser extraordinário. O extraordinário não faz o que a maioria faz. Ele vai contra os princípios que são importantes dele ser executado. Ele vai contra os princípios que as pessoas acreditam que não tem valor, mas que ele sabe que tem. Ele vai contra os ensinamentos dessa geração que quer achar que é tudo imediato, mas ele vai aprender, né? Nós vamos aprender juntos que nós precisamos ser pacientes, esperar, saber a hora certa de fazer, saber aproveitar as oportunidades. Ser paciente é saber aproveitar bem o momento, é saber a hora certa de fazer. É isso que é importante. E aqui a gente aprende a suportar uns aos outros com amor. A gente já falou de amor, né? E aqui é importante a gente aprender a suportar uns aos outros. Em Tiago 1:19 diz o seguinte:
Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E aí, aqui liga um ponto muito importante, né, que a gente vem falando. A gente já falou sobre aqueles momentos da gente ouvir mais, né, e falar menos, e a gente vai tocar aqui nele de novo, porque o paciente ele tem essa característica muito forte. E é por isso que eu falei que muitos pontos que nós vamos falar, né, que nós viemos falando, já foram citados em alguns momentos, em alguns outros princípios. Não que era um princípio foco, mas que um tinha ligação com o outro. Porque nossa vida, ela é um perfeito equilíbrio. Nós falamos isso esses dias. E eu vou recitar aqui de novo. A nossa vida é um equilíbrio. Ela é como se fosse uma engrenagem. E ela precisa ser muito bem moldada, e todas as engrenagens precisam estar funcionando para que o processo aconteça. Então é exatamente isso, a nossa vida é um equilíbrio, e todas as áreas se complementam da nossa vida, por incrível que pareça. Então é muito importante a gente entender que a gente precisa ser prontos para ouvir, ou seja, pronto, principalmente no exército, é você estar preparado, é você estar ali disposto, é você se apresentar ali. Quando você fala no exército que você está pronto, quer dizer que você está se apresentando ali como um militar que já está prestes a prestar seu serviço, aquilo que foi chamado, coisas assim. Então, pronto para ouvir, né? Então seja pronto para ouvir aquilo que você precisa ouvir. Tardios para falar, ou seja, escute, mas não queira ficar falando a todo momento. E mais ainda, seja tardio para irar-se. Ou seja, para irar, né? A gente perder, vamos dizer assim, o controle, né? A gente perdeu o nosso controle e às vezes desejar o mal, desejar coisas ruins, falar coisas extremamente negativas, ou até mesmo às vezes querer partir para agressão, seja verbal ou seja física. Então tome muito cuidado e vamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Outro versículo, em 2 Timóteo 2,24, está escrito o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Vou ler de novo. 2 Timóteo 2,24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar e paciente. Então vamos lá. Né? Para quem quer ser denominado servo do Senhor, não deve, em hipótese nenhuma, querer brigar. Não quer dizer que às vezes você não possa se defender, mas aqui quer dizer que você evita brigas, você evita o mal. Porque às vezes as pessoas vão olhar e falar assim: pô, Adriel, mas teve várias vezes na Bíblia que recitaram guerras e brigas e contendas e um monte de coisa. Mas Deus está nos chamando para fazer coisas diferentes agora, para a gente não praticar atos de brigas, de contendas, de confusão. A gente evitar, né? Não convém a gente. É por isso que fala não convém. Não convém quer dizer que a gente não deve brigar, mas sim ser amável com todas as pessoas. Ser apto a ensinar significa ser uma pessoa bondosa. E aí entra no que a gente vem falando todos os dias. Ser apto a ensinar é uma pessoa que nega o seu orgulho e aquilo que ela sabe, ela repassa para os outros. Não é aquela pessoa que segura o conhecimento para si própria. Ela entende que ela precisa ensinar mais pessoas. E ela entende que ela precisa ser paciente. E a paciência ela é uma chave. Porque se a gente aprender a ser calmo, aqui como a gente falou no hora do significado, ser uma pessoa que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou ação maldosa, a gente vai ter uma evolução gigantesca. E eu sei que isso é difícil. E é por isso que a gente vem falando. O processo de mudança, ele não é fácil. Tudo que é diferente que a gente vinha fazendo gera desconforto. Vou te dar um exemplo. Na minha academia que eu fazia fechou uma semana. Voltou agora segunda-feira. Eu fiquei uma semana sem fazer exercício. Sem praticar nenhum tipo de musculação, principalmente para os membros superiores. E aí, voltei essa semana, perdão. E aí, puxa, minha musculatura tá toda doendo. Parece que eu nunca fiz exercício. Mas por quê? Eu passei um período sem, e aí já gerou esse desconforto de novo, que é aquele desconforto do início. Quando você tá iniciando, principalmente, vou continuar com o exemplo da academia, quando você tá fazendo um exercício físico,
no início você costuma ter muita dor, porque teu corpo não está acostumado com aquela reação. E geralmente quando você faz exercício, você está trabalhando na parte do corpo ali específica ou numa parte completa, aquela região ali vai estar trabalhando porque ela tem um objetivo. Quando a gente faz o exercício, ou a gente está fazendo para perder peso, ganhar massa, ganhar peso, definir musculatura, então aquilo que a gente está fazendo, sendo concêntrico ali, vai estar reagindo com o nosso corpo para que ele responda daquela forma. Então é exatamente isso, vai gerar um desconforto, sempre vai gerar um desconforto, uma mudança. Tudo que você fazer que você não estava acostumado a fazer, vai gerar desconforto. Por exemplo, quem não gosta de ler e quer começar a ler, vai ter que começar aos poucos. Vai ter que entender que o processo é difícil. Vai ter dias que você não vai querer fazer aquilo que você se propôs, mas é por isso que nós precisamos aprender a ser extraordinário. A gente não pode ser vencido por esses dias, porque o que vale é o nosso futuro e não o nosso presente. O nosso presente ele é importante para ser semeado, mas a colheita ela é no nosso futuro. E até quando a gente chegar no período de colheita, a gente já tem que saber que a gente tem que continuar semeando, porque se a gente não continuar semeando, a gente não vai colher. Então, vamos ser semeador de paciência na nossa vida, porque a gente aprendeu que a gente atrai aquilo que a gente transmite. É a lei da semeadura, a gente atrai aquilo que a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então vamos ser pessoas pacientes, pessoas que sabem esperar, pessoas que entendam disso. Por quê? Eu trouxe aqui alguns benefícios que isso nos traz. Benefício mental, por exemplo, menos emoções negativas. Cara, a pessoa paciente, ela tem menos tempo para ficar estressada, ela tem menos tempo para ficar irritada com qualquer coisa. Então ela se sente muito melhor, ela se torna uma pessoa mais sociável e agradável, porque ela tem muita empatia, ela sabe se expressar, ela sabe falar, ela sabe que ela não pode falar tudo que ela quer, ela não pode fazer tudo que ela pensa. Então é muito importante isso. Se torna uma pessoa mais esperançosa e que tem maior fé, mais fé em tudo, né? Entendendo que há tempo para todas as coisas. Então olha quanta coisa boa, olha quanta coisa essa paciência nos traz. A gente precisa frutificar paciência na nossa vida, a gente precisa ter paciência, e paciência essa é a chave desse ano. A gente está falando desse ano ser extraordinário, mas a gente tem num ano 365 dias, quando não é ano bissexto. A gente tem 12 meses, então são importantes a gente aprender do processo que tem começo, meio e fim. Então a gente precisa entender que existe um tempo para todas as coisas. Não adianta a gente querer apressar, e não adianta a gente querer diminuir o ritmo. A gente tem que andar no ritmo certo, fazer as coisas certas. Então é isso que a gente vem aprendendo, assim, os princípios para nos levar para o caminho certo, para aprender no tempo certo. Então a gente precisa frutificar esse sentimento de paciência dentro de nós, porque vai ser a chave para a gente mudar. Se a gente aprender e colocando em prática tudo que a gente vem aprendendo, vai mudar a nossa vida. Vai mudar a maneira da gente pensar, da forma da gente agir, a forma da gente tratar pessoas, a forma da gente trabalhar, a forma de a gente ter experiências com nossos amigos, com nossos familiares, nos seus relacionamentos conjugais. Então é muito importante, a gente precisa buscar isso na nossa vida. E em Salmos 41 está escrito, né, acho que eu já tinha até comentado: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a gente precisa buscar ter esse sentimento. Cara, eu preciso aprender a esperar, eu preciso aprender a ter paciência, eu preciso aprender a ter paciência, para que a gente possa viver melhor com as pessoas, viver melhor com Deus, porque tudo, existe um tempo pronto para tudo, existe um tempo para cada coisa na nossa vida, e a gente precisa aprender. Precisamos ser pacificador no mundo de tanta guerra, e não só vamos fazer o bem para nós, mas vamos fazer o bem para os outros. O mundo precisa de gente pacificador. O mundo precisa de gente que tem paciência. O mundo precisa de gente que leva amor. O mundo precisa de gente que faz o diferente, que não quer fazer igual todo mundo tá fazendo, porque acha que esse é um normal. Não é normal. Pode ser que muita gente faça, mas não é normal. Normal é a gente ser extraordinário. Normal é a gente fazer o bem. Normal é a gente viver o melhor da nossa vida. Então a gente precisa ser pacificador nesse mundo de guerra. John Quincy Adams dizia o seguinte: paciência e perseverança têm efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos, sumirem. Eu gostei muito dessa frase, justamente porque diz assim: paciência e perseverança. Paciência é a gente saber esperar.
Perseverança é a gente acreditar até o final. Você perseverar naquilo, você realmente ter fé que vai acontecer. Paciência é você saber esperar, perseverar é você acreditar até o final. Tem um efeito mágico de mudar tudo na nossa vida, porque se a gente saber esperar, se a gente saber perseverar, a gente pode ter certeza que nada vai abalar a gente, porque a gente acredita até o final, a gente está convicto daquilo, e é por isso que esses princípios são tão importantes para a nossa vida. A responsabilidade de sermos pacientes ou não estão nas nossas mãos. Que façamos a nossa escolha. Semeie paz e você colherá paz. Lembre-se, para ter colheita precisa plantar, cuidar, depois colher. Tudo isso demanda tempo. Paciência é a essência dessa espera, desse tempo. Então, espero que nós possamos a partir de hoje aprender a ser pacientes, esperar, agir na hora certa, pedir para o nosso Senhor nos ajudar se a gente precisar de ajuda, esperar com paciência no nosso Senhor e acreditar que tudo aquilo que a gente é convicto vai acontecer. É a gente ser paciente e perseverar, é a gente acreditar até o final. Realmente é o que eu desejo para cada um de vocês, que vocês estejam aprendendo muito, que vocês perseverem até o final desses 12 dias e que venha trazer muito sentido para a vida de vocês. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um vídeo, estamos aqui no nosso 7º dia, temos ainda mais alguns dias juntos, não são muitos, já está quase acabando a nossa série, mas vai ser muito importante a gente continuar firme, por isso eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Quero lembrar a cada um de vocês, por acaso você ainda não fez isso, deixe seu joinha, deixe seu like, vai ajudar muito o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e aguardo vocês para o próximo vídeo, no nosso próximo dia, que vai ser mais um assunto extraordinário e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo que a gente vem vivendo junto nesses dias e espero muito mais para a vida de vocês. Desejo de coração uma vida extraordinária, um ano extraordinário para cada um de vocês e aguardo vocês no vídeo de amanhã. Muito obrigado, gente. Forte abraço.